Que nessa noite todos nós busquemos ao Senhor com os nossos corações abertos, deixando para que Ele fale em cada um de nós, porque estamos num Shabat especialíssimo, né? Adentramos um Shabat que prenuncia a outra festa de Pêssach, né? Porque Shabat é festa semanal e a festa anual de Pêssach, amanhã à noite, ao final do Shabat. Então é um sábado especial, é um Shabat especial. Shabat, olha agora o nome, mas é um Shabat especialíssimo, né? Você que nos acompanha no Facebook, né? Estamos aqui na Beit Shalom, congregação Beit Shalom, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Estamos aqui celebrando o Shabat e amanhã à noite estaremos assim, eterno, Be'ezrat Hashem, eterno permitir, com a ajuda dele, estaremos realizando a festa que pensa às 18 horas. Hoje, para trazer esta brechá, nós convidamos o nosso Bebacê, Marlon, que estará se dirigindo para cá. Para animar, estaremos orando por ele. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Eterno, aqui estamos nesta noite para te buscarmos e te adorarmos em espírito e em verdade, e para ouvirmos a tua voz através da tua divar, da tua palavra. Use teu servo nesta noite para proferir as tuas palavras. O abençoe rica e abundantemente. Te oramos gratos, deixemos sua Mashiach. Amém. Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Louvado seja o nome do Eterno. Irmãos, vamos compartilhar a palavra do Eterno, o livro de 2 Crônicas 12. 2 Crônicas, capítulo 12. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Que vem dizendo assim: o reinado de Roboão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu diante de todas as tribos de Israel, para lhe estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, a bonita. Fez ele o que era mau, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Semaias, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias. Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abia seu filho reinou no seu lugar. Versículo 14. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Dispôs. Isso quer nos mostrar que ele não colocou o seu coração em ordem. Ele não preparou o seu coração, ele não arrumou o seu coração. Ele não se preparou para adorar o Senhor. Ele não quis isso. Ele não colocou o seu coração em ordem. E aqui já fica um alerta para nós, porque Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem conhece a palavra também sabe que tem aquela passagem que diz: Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, o que é? Nem todos. Então, irmãos, o que está sempre nos lábios, às vezes pode não ser o que está no coração. E aqui vai mostrar que Roboão ele não guardou, ele não dispôs, ele não colocou o seu coração em ordem. Então nós temos que cuidar com isso, porque nós temos que colocar o nosso coração em ordem. Aqui nós louvamos, e louvamos somos.
Não tem como se esconder do Eterno. Ele nos sonda, ele nos conhece. Então não tem como se esconder dele, não tem como enganá-lo. Que os nossos lábios, irmão, que essa realmente os nossos lábios, o que está no nosso coração. Que os nossos louvores, a nossa adoração a Ele, realmente esteja sempre no nosso coração. Que o nosso coração deve estar em ordem. Se nós, seres humanos, não colocarmos o nosso coração em ordem, voltado para o Senhor, as nossas ações serão iguais a deste homem Roboão. Roboão, ele foi filho de Salomão. Ele tinha tudo para servir ao Senhor, adorar o Eterno, tinha o seu coração voltado para o Eterno. Mas diz a palavra que ele fez o que era mal. Ele não preparou o seu coração. O Eterno, irmãos, ele nos adverte em vários pontos em sua palavra. Eu escolhi uma para citar aqui hoje, que diz, lá que está em Mateus 19, 23, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Irmãos, se nós pararmos para analisar um pouco da igreja, a igreja que eu conheci quando me converti, nós temos grandes ministérios fazendo muitas obras de várias formas. E hoje, o que nós mais vemos é escândalo. O que aconteceu, irmãos? Não guardaram o seu coração, não colocaram o seu coração em ordem. A palavra de Deus vem dizendo: é mais fácil passar o cabelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas se você não colocar o seu coração em ordem, você vai buscar aquilo que pode te condenar, aquilo que não é necessário para a tua salvação. Temos que nos atentar. Eu lembro muito bem quando o Rabino veio aqui, se eu não me engano, foi o Shmuel que disse: quando você busca muita riqueza, vai chegar um momento na tua vida que você vai fazer uma escolha, porque você não consegue servir Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Ela vai te consumir. E o que nós vemos, irmão, grandes ministérios faziam grandes obras, arrastavam multidões para louvar o Senhor, e hoje a gente só vê escândalo e escândalo. Não é possível. Será que é assim no início? Eu acredito que não. Mas chegou um ponto que eles não conseguiram guardar o seu coração. Por algum motivo eles permitiram o pecado entrar, e está vindo a ruína e vergonha para a igreja, para o nome do Senhor. Uma em cima da outra, é tanta coisa, meu Deus, que isso? Será que lá atrás era assim? Eu acredito que não, mas chegou um ponto, irmãos, que se perderam. Então guarda o teu coração. Tem uma coisa que você quer guardar? Guarda o teu coração. Já diz a palavra do Eterno: o amor do dinheiro, ele é a raiz do mal. Se amar o dinheiro, se querer muito dinheiro, cuidado. O Eterno já nos alerta. Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Diz a palavra que Roboão não guardou o seu coração, ele não preparou o seu coração, não colocou o seu coração em ordem. Onde nós estamos deixando de colocar o nosso coração em ordem? Será que em algum local, em alguma situação, nós temos deixado de colocar, de organizar, de colocar nosso coração em ordem? Será que em algum momento, hoje é dia de caçar, porque hoje é dia de tirar o fermento, não é a preparação, buscar o fermento, a busca por ramês? Então hoje é dia de procurar. Será que em algum ponto, irmão, eu estou deixando de botar o meu coração em ordem? Aqui entra uma tradição do Pêssego, eu acabei de falar, que devemos praticar muito mais vezes, não só em Pêssego, que é a busca do fermento. Não é só que é na sua Pêssego. Quanto mais fizermos isso, irmão, melhor para nós. Quanto mais você ali, se examinar, procurar se tem alguma coisa ali que pode te levar a errar, e colocar para fora. Né? Assim entramos em um versículo que será lido amanhã em Pêssego, 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim como o pão que lhe do cálice. Examine, procura o fermento, vê se naquele fermento ali, se tem alguma situação onde o teu coração não está arrumado, não está preparado, não está realmente voltado para Deus, para nos servir. Hoje é dia de procurar, irmãos. Falando de Pêssego, eu li algo esses dias, irmãos, que me chamou a atenção, que diz assim: o fermento aponta para o ego carnal, a vaidade oculta, de falsa identidade, o que infla o eu. E por isso que antes de Pêssego, que é quando os céus se abrem para uma libertação definitiva, eu e você precisamos limpar a nossa casa, o nosso corpo e alma de todo o fermento. Me chamou a atenção para falar de libertação definitiva. Irmãos, nós vivemos de ciclo, sim ou não?
Vivemos de ciclos, né? Só que não é para viver da mesma forma. Não é para ficar dando volta da mesma forma. Nós somos chamados para nos elevar espiritualmente, subir degraus, nos aproximarmos cada vez mais do eterno. Então, uma coisa nesse texto você tem que deixar para trás. Você precisa ser liberto de alguma área da tua vida que você ainda não é. Isso é um ciclo, é um avanço, é uma subida de degrau, é se aproximar mais do eterno. Então, que nessa terça nós sejamos libertos definitivamente de algo nas nossas vidas. Se possível, mais de uma. Mas alguma coisa tem que mudar, gente. Isso é o que? A libertação é a passagem. Isso que nós precisamos. Não pode ser da mesma forma. Não pode ter a passagem, a libertação continuar da mesma forma. Temos que deixar alguma coisa para trás. Aquele fermento que nós estamos procurando e vamos tirar da nossa casa, ele tem que ficar lá de fora. Que ele não volte para nós. Que possamos tirarmos algo da nossa vida que nos impede de colocar o nosso coração em ordem, voltado para Deus. Como nós, irmãos, precisamos querer colocar o nosso coração em ordem. Nós também precisamos querer romper algo que nos aprisiona. Para você romper algo, você precisa querer. Tem que querer, tem que buscar esse fermento. Tem que se dobrar, tem que se humilhar. Tem que se dobrar o joelho, orar, jejuar. Tem que querer botar esse fermento para fora. Para que possamos realmente, irmãos, ser libertos de qualquer cadeia, de qualquer algema espiritual, de algo nessa peça, você precisa ser liberto. Bota esse fermento para fora. Então, irmãos, rompa hoje. Despedace hoje tudo que te aprisiona. Coloque esse fermento para fora. Faz coisa para a vida espiritual. Hoje a gente vai estudar, a gente vai se preparar. Vamos botar para fora alguma coisa e não vamos deixar ele fora de fora. Que seja uma libertação definitiva em alguma área das nossas vidas nesse peso. Não permita, irmãos, nem um pouco desse fermento. Não permita ficar nem um pouco de fermento. Porque diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é bom a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não pode ficar nada. Um pouquinho de fermento que fica, um pouquinho do pecado, aquilo que você não quer desapegar, aquilo que você está lutando, irmãos, para não abrir mão, isso pode levar toda a massa levedal que pode te condenar. Pode te condenar. O Roubão não dispôs do seu coração, não colocou o seu coração em ordem, errou. Nós vamos ver mais à frente o que foi Asa. Asa começou muito bem, Asa vai dentro de Roubão. Começou muito bem, botando tudo para fora. Até a rainha lá e falou: não, você também está fora, você é um escândalo, está fora. Mas lá na frente, fez o que era mal e causante morreu. Vamos falar um pouco mais para frente. Tem situações, irmãos, que são difíceis para nós de resolver. Tem situações. Eu coloquei o exemplo de uma panela pequena. Quando a panela queima, para limpar aquela panela é difícil. Tem que esfregar, ir lá, esfrega, lá. Não é ruim tirar. Quando queima o leite, não vai tirar o leite da panela. Assim é o pecado que está em nós. Não vai ser de qualquer forma que ele vai sair. Vai ter que lutar, irmãos. Diz Mateus 11, capítulo 12. O reino dos céus não é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Tem que se esforçar, irmãos. Esfrega essa panela e bota essa sujeira para fora. Mateus 7,13 também diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos por ela vão entrar. Não é fácil, irmão. Sem esforço não vai ter. Queira romper, irmão. Tem que queira romper os pecados, queira romper os vícios, os sentimentos que te aprisionam, que estão te levando para trás, te botando medo, tristeza, bota para fora. Hoje é a noite. Hoje eu vou te colocar para fora, porque não precisa sentar na mesa. E se possível for, que nessa noite não consigamos dormir enquanto a gente não achar o fermento. Enquanto a gente não vai chegar na nossa vida, aqui tem fermento, a gente não consegue dormir. Sabe por quê? Quando a gente botar esse fermento para fora, que amanhã a gente entre para essas portas com Moisés no seu monte, a nossa face resplandecente, para que possamos assentar a mesa juntos e receber vida. Porque aquele que estiver dignamente vai ter morte. Não é vida, é morte. Louvado seja o nome do Eterno. Irmãos, precisamos crescer. Precisamos evoluir. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vamos como em um espelho obscuramente,
então veremos face a face. Agora, porque agora vemos como em um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior deles. É a letra que está no meio. Quando eu era menino, nós pensávamos como menino. Isso mostra que você precisa o quê? Se libertar. Você precisa amadurecer, você precisa crescer, irmãos. Todos, tirando as crianças de todos nós. Ontem, quando eu coloquei algo no meu coração, alguns dias atrás, toda terça na minha casa, minha filha vai levar a palavra nas suas orações, e na quinta vai ser meu filho, os mais velhos. Ontem foi aquilo, não sei se foi aquilo com você, irmão, mas ontem parece que passou um furacão lá. Há mananciais em Rio Grande são destruídas. Não, vai acontecer muita coisa estranha. Realmente, eu fui abastecer o carro, o frentista falou, eu vi o negócio girando e passou, a gente se escondeu. Daqui a pouquinho ele voltou girando. Não foi só um piano, foi uma coisa a mais. Foi forte o negócio. Ficamos sem luz, o estudo ficou preso na casa da minha cunhada, e eu com as crianças lá no escuro, sem luz, começamos a louvar, e ela trouxe a palavra. Mas eu pensei que seria algo simples. E a oração, a palavra dela, a palavra dela, e o que ela orou foi 45 minutos, só ela falando. Era igual a mãe. Quando os pastores casados convidaram ela para visitar, ela foi orar para o almoço, ela ficou 2 horas orando. Teve um pastor que esquentar a comida de novo para poder comer. Irmão, mas ontem eu fiquei muito feliz porque eu estou colhendo o que eu estou plantando. Eu e minha esposa estamos escolhendo, irmãos. As palavras dela, até Cavanagem, ela falando, ela orando, eu falei, irmãos, eu fiquei muito feliz que nós estamos colhendo o que nós estamos sonhando. Nós não tínhamos luz, mas louvamos, adoramos, fizemos um culto dentro do nosso lar. Vamos lá em 1 Reis. O mesmo texto de 2 Crônicas que nós lemos. Mas eu quero ler 1 Reis 14. Versículo 21 diz assim: o reinado de Roboão. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá e 41 anos de idade de Roboão. Era Roboão, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Na cidade do Senhor ele escolheu de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. 22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram a seus pais. No versículo 21, irmãos, ele começa falando sobre Roboão. E no versículo 22, ele inicia falando de Judá. E Judá fez o que era mal perante o Senhor. Aquele que está à frente de algo, de um reino, de uma congregação, uma comunidade, de uma família, ele tem uma grande responsabilidade de direcionar esse povo. Vai dizer no versículo 21, fez Roboão que era mal. No 22, e Judá, todo o seu reinado, o seu reino, foi mal perante o Senhor. Porque o líder, o cabeça era mal. Ele fez o que era mal e ele levou todo aquele povo a fazer o que era mal. Nós, como pais, como rosto, cabeça, como exemplo, irmãos, nós não podemos vacilar. Porque não é só a nossa vida. A minha responsabilidade, os meus filhos são minha responsabilidade minha. Já não são poucos. Bem, eu estava conversando com eles hoje, o que os coleguinhas fazem lá na escola, lá que a gente deve fazer. E ela fala, você que não está fazendo isso, não, estou pronto. O exemplo para quem a gente tem que olhar é para mim. E se eu errar, irmãos, o sangue deles é sobre mim. É ou não é? Nós somos líderes, somos cabeças, temos grande responsabilidade. O erro de Roboão não foi só para ele, não foi só ele quem pagou todo o Judá, todo aquele reino. Padeceu, vai padecer, porque o seu líder, o seu rosto, a cabeça, era mal perante o Senhor. Provérbios 28, 2 diz assim: a terra que transgride terá como castigo muitos governadores, mas a estabilidade é prolongada com o homem sábio e sensato. Esse é o princípio que nós estávamos trabalhando com os homens. A terra que transgride terá como castigo muitos governadores, mas a estabilidade é prolongada com o homem sábio e sensato. Quando você vai procurar sobre sábio, sobre sensato, você vai ver, vai cair a um homem prudente. E prudência é uma virtude
que leva o homem a conhecer e evitar perigos e inconveniências. Quando você vai buscar sobre sábio e sensato, você vai ver que você vai entender que a pessoa que é sábio e sensata é uma pessoa prudente. E prudente é uma virtude. Prudente não é só uma característica, é uma inclinação para o bem. Vai lá pesquisar o que significa virtude. Virtude é uma inclinação, não é uma característica, é uma inclinação para o bem. Ser sábio, ser sensato. Obrigado. Quando você vai buscar um pouco sobre virtude, você verá que não é apenas uma característica, mas trata-se de uma verdadeira inclinação para o bem. Ser prudente é morder a língua, como ela não quiser botar para fora. Não é? Tem que morder a língua. Morde a língua que é melhor. Porque a palavra diz que o olho te faz errar, o que você deve fazer? É morder a língua. É se o olho te faz aquele caminho para passar por alguma coisa que sabe que te mexe contigo, aí o outro caminho dá 2 voltas, anda mais, mas vai para o outro caminho. Cala-te, vigia. O reino dos céus não é tomado, é tomado com esforço. O nosso esforço, não para o outro. O nojo. O seu esforço é para você se manter limpo. Ajude quem você puder ajudar. Mas o esforço é para você mesmo. Morde a tua língua, mas de perto. Dá uma volta a mais, mas de perto. Permaneça firme. Coloque o teu coração em ordem. Não permita que ninguém, que em nenhuma circunstância, te faça que o Senhor te olhe e veja, ele é mau. Ele possa olhar para nós e ver que certo fiel, fidedigno. Se Roboão fosse um homem prudente, sabe, seu reinado poderia ter durado mais. O reinado de Roboão foi 17. Aí vem o filho, segue o exemplo do pai. O do pai durou 17, ele dura 3 anos. Ele foi pior do que o pai. Ele só via coisa ruim, mas uma coisa teve. Por isso nós somos exemplo. Só que ele entra a asa, com algo diferente. Talvez ele lembrava do seu vou lá, Davi, e fazer o que era reto. E a asa começa a tirar tudo que era ruim do reinado. Começa a botar tudo para fora, de vultos altos, fortes votos. Só teve uma situação que ele deixou que o Senhor permitisse que o coração dele era voltado para Deus. Só que lá na frente, segue a vida. Como nós falamos aqui das congregações antigas. A vida segue. Não vigiou. Escândalo. Asa não vigiou. Foi fazer aliança com quem o Senhor não devia. Fez uma aliança indevida. Começou mal. Ficou doente. Não se voltou para Deus. Foi procurar os médicos. A Bíblia diz que ele não quis saber, que ele não olhou para o Senhor. Ele só foi confiar nos médicos. E ele morre. O início foi bom. Só que a caminhada não é fácil. O reino dos céus não é para entrar no reino dos céus, não vai ser fácil. A caminhada vai ser dura. Você tem que achar esse fermento, tem que botar ele para fora e não tem que outro fermento aí. E não vai ser só empresa, vai ser todo dia. Todo dia, não permita que fique fermento escondido dentro do teu coração. Coloque esse fermento para fora. Aí vai a asa, tem um início muito bem, uma caminhada. O seu Renato são de 41 anos. Seu pai foi de 3 anos só, o dele foi de 41. Mas lá na frente, faz o que não deve, faz a aliança que não deve. E quando está mal, está ferido, não vai buscar o Senhor, vai buscar só muito médico e morre. São ministérios, grandes ministérios que estão falindo. Estão falindo. Não adianta chegar lá para o pessoal pedir desculpa, não, porque a mudança não é só de palavras, não. Quantas pessoas vão estar feridas agora? Quantas pessoas agora vão estar com a sua fé abalada? É difícil, não. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles. Desse e daqueles. Para que possam se levantar enquanto há tempo. Vamos. Que possamos estar nessa noite. Vamos nos preparar para a mesa. Possamos lá fechar a porta do nosso quarto. Nos examinar você. Não fique examinando o outro que está do lado de nós. Examine você mesmo. Eu vou me examinar. Examine. E possamos se dar um pouquinho. Aquele diferente já vai fazer a nossa realidade que hoje nós colocamos ele para fora. Para a glória do nome do Senhor. E amanhã possamos estar aqui. E em nome de Yeshua, unidos, adorar o Senhor, receber vida. Em nome de Yeshua. Amém.
só podemos dizer amém e amém. Né? Para o céu. Louvado, bendito seja o nosso Elohim, que nos ama, que nos adverte, que faz com que nós sejamos despertos, porque muitas das vezes nós vamos ficando assim meio que adormecidos na nossa emuná, na nossa fé, devido aos problemas, devido às contingências, devido às situações, né, que temos vivido a cada dia. Mas o mais importante é que Hashem colocou em nós o seu Ruach, o seu Espírito, né? E somos templo dele, somos templo de Hashem, né? Aqui na terra. E nós temos dado ouvido a Hashem. Louvado, bendito seja o nome do Eterno, por esta brachá, por esta meditação que o Senhor nos dera nesta noite. Yevarei Adonai, Ismerei God, Yevarei Parecha, Vimureka, Isadonai Palavelecha, Via Sem que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixem Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Mokshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor abençoe. Shabbat Shalom. E derriba para outro. Até amanhã.